Recentemente, o programa Mais Médicos voltou a ser alvo de muita polêmica. Mas você sabe o que é esse programa? Você sabe como ele funciona? Se não, fica aí que eu vou te explicar agora. O programa Mais Médicos é um dos programas do Sistema Único de Saúde que é gerido pelo governo federal. O programa foi anunciado em 8 de julho de 2013 pelo então presidente Dilma Rousseff, como uma das medidas do governo tomadas para tentar conter aquela crise que se instalou depois das manifestações de junho de 2013. Há poucos dias, nós firmamos 5 pactos em favor do Brasil. O pacto que nós estamos aqui hoje consolidando talvez seja o mais essencial dele. Um pacto pela saúde de todas as brasileiras e de todos os brasileiros, que nós iremos fazer um chamamento nacional. No mesmo dia foi assinada uma medida provisória de número 621, que instaurou o programa Mais Médicos. Posteriormente, essa medida provisória, em outubro, acabou virando a Lei 12.871. O programa foi alvo de várias críticas de várias entidades médicas, entre elas a Associação Brasileira de Médicos, o Conselho Federal de Medicina e muitos outros. Elas argumentavam que o programa era demagogo e eleitoreiro, além de irresponsável, e não resolvia os problemas médicos do país. Mas afinal, o que é o programa Mais Médicos? A própria lei do programa define que as prioridades dele são: 1. Diminuir a carência de médico nas regiões prioritárias. 2. Fortalecer a assistência de saúde básica no país. 3. Aprimorar a formação médica no país. E muitos outros objetivos. O argumento principal para a criação de programa era a baixa quantidade de médicos no país. Na época, era de 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Para vocês terem noção de como que isso é pouco, na Argentina esse número chega a 3,9, na Espanha 3,5, em Portugal 3,8 e na Inglaterra 2,7. O programa tem 3 eixos principais. O primeiro é investimento na infraestrutura da rede de serviços básicos, que é basicamente ampliar, reformar e adequar as unidades básicas de saúde. Equipá-las, informatizá-las e inclusive incluir um prontuário eletrônico. E isso é muito importante, já que uma das principais críticas dos médicos brasileiros é a falta de infraestrutura na grande parte dos hospitais do Sistema Único de Saúde. Hospitais. O segundo eixo é o da formação médica no Brasil. Esse eixo prevê criar novas vagas de medicina no país e bem distribuídas. A meta era criar 11.447 vagas em cursos de medicina, além de ampliar as vagas em residência em medicina da família e esticar de 6 a 8 anos a graduação e criar um estágio obrigatório na atenção básica. E o último eixo é o mais polêmico, é o chamado provimento emergencial. O objetivo desse eixo é prover profissionais para as áreas de maior vulnerabilidade e que não atraem tantos médicos quanto os principais centros urbanos. Ou seja, mapear as áreas que mais necessitam de médicos e levar os profissionais para essas áreas. Então, é aberto um edital e os médicos se inscrevem voluntariamente para participar do programa Mais Médicos. Os médicos têm direito a uma bolsa de R$ 10.513,01. Mas quais médicos podem se inscrever nos Mais Médicos? Médicos formados no país ou com diploma revalidado no país, ou médicos formados em instituições de ensino superior estrangeiras. E o programa segue uma ordem de prioridade para a seleção dos profissionais que vão trabalhar nesse programa. Primeiro é aberto um edital para profissionais formados em instituições de ensino superior brasileiras ou com diploma revalidado. Depois, se as vagas não são preenchidas, são chamados médicos brasileiros formados em instituições de ensino superior em outros países. E depois são chamados médicos estrangeiros formados no exterior. É importante lembrar que só são chamadas pessoas do outro grupo se a totalidade das vagas não conseguirem ser preenchidas. Isso é inclusive regulado pela Portaria 1369, de 8 de julho de 2013. Vale a pena dar uma olhadinha nela. Bom, mas agora que entra a parte polêmica do programa. Como eu já expliquei, o programa pegou muito mal nas entidades médicas e entre os médicos brasileiros, que viam como uma medida eleitoreira. Das mais de 15.000 vagas que foram ofertadas aquele ano, somente 938 foram ocupadas de fato por brasileiros. Isso representa 6% das vagas disponíveis. E mesmo depois do chamado para médicos estrangeiros, a situação também não melhorou muito. E no dia 21 de agosto daquele ano, o ministro da Saúde à época, o Alexandre Padilha,
assinou uma cooperação internacional que trouxe 4.000 médicos cubanos. Esse acordo, na verdade, não é diretamente entre Brasil e Cuba. É um acordo do Brasil com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que faz um acordo com o Ministério de Saúde de Cuba. Nele prevê que o Brasil paga a bolsa integral para a OPAS e a OPAS repassa esse valor para o Ministério de Saúde de Cuba. E um dos problemas está aí. Enquanto os médicos brasileiros e os estrangeiros, que não são pela cooperação internacional, recebem os 10.000 integrais, os médicos da cooperação internacional, os cubanos, recebem uma fração disso, de 30% a 40%, segundo o próprio Ministério da Saúde de Cuba. E isso pegou muito mal. O Ministério Público do Trabalho chegou a questionar a legalidade desse programa na Justiça. E o Conselho Federal de Medicina representou contra o governo brasileiro na Organização Internacional do Trabalho e na Organização Mundial da Saúde. No mesmo mês, o primeiro grupo de médicos cubanos chegaram no Brasil. E eles chegaram num momento muito tenso politicamente. Vários médicos e entidades de medicina repudiaram fortemente a presença dos cubanos no programa. Um dos argumentos é que todos os médicos estrangeiros que trabalhavam nesse programa não precisavam passar pelo Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, que é necessário para qualquer estrangeiro atuar aqui na medicina brasileira. A Lei dos Mais Médicos permite que esses médicos possam trabalhar aqui no Brasil sem precisar de passar por esse exame. A lei cria um registro único que permite que esses profissionais atuem por aqui, mas eles só podem trabalhar nas atividades do programa e na localidade especificada que eles vão trabalhar. Ou seja, não podem trabalhar em outro lugar e não podem abrir escritório, trabalhar em hospitais, só podem atuar dentro do programa. E polêmica vai, polêmica volta, acabou que o programa ficou por isso mesmo. Inclusive, em 2016, o programa foi prorrogado pelo Michel Temer e a bolsa ainda teve um aumento dos 10.500 para 11.800. E aí que a gente chega no ano de 2018, na polêmica mais recente. Durante a campanha eleitoral, o presidente eleito Jair Bolsonaro tinha fortes críticas ao programa e sinalizou que ia implementar algumas mudanças caso fosse eleito. Da forma que está aí, não. Esse programa Mais Médicos foi para atender interesses cubanos, como até hoje está em vigor. Não podemos deixar que pessoas que não se submetam ao exame de revalida, ou seja, eles não temos qualquer comprovação que são médicos. E hoje em dia, os Mais Médicos, nós mandamos aproximadamente por ano 1,2 bilhão de reais para a ditadura cubana. No dia 29 de outubro, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. 2 semanas depois, Cuba decidiu unilateralmente deixar o programa Mais Médicos. O governo cubano justificou a saída por causa das declarações diretas e ameaçadoras do presidente eleito. Então, mais de 8.000 médicos cubanos que estavam aqui deveriam votar para ele até o final de 2018. Isso foi uma confusão danada. Muita gente se manifestando em rede social, muitas prefeituras preocupadas em como que iam cobrir esses médicos que estavam saindo, e o próprio governo federal ali sem saber muito bem o que fazer. Então, prontamente, no dia 20 de novembro, o governo federal abriu mais um edital, dessa vez para médicos brasileiros, para trabalhar no programa Mais Médicos. E, no prazo de uma semana, mais de 90% dessas vagas foram preenchidas. Porém, aí entra um dos grandes gargalos do programa. O problema é que nem todos os médicos acabam realmente efetivados na vaga que eles preencheram. Por isso que, nesse momento, mais de 1.400 vagas ainda estão em aberto. É esperado que nas próximas semanas o governo federal lance um edital de seleção de médicos estrangeiros, que não são de Cuba. Agora que você já entendeu um pouquinho como é que funciona o programa, vamos ver um pouquinho os argumentos das pessoas que são a favor e que são contra o programa nos moldes que ele era feito. As pessoas que são a favor do programa argumentam que tem um déficit muito grande de médicos no Brasil e que esses médicos são mal distribuídos. De fato, existe uma desigualdade muito grande na distribuição de médicos no Brasil. Enquanto no Distrito Federal o número é de 3,46 para cada 1.000, no Maranhão esse número cai para 0,58 médicos para cada 1.000 habitantes. Muitos argumentos que o programa e os médicos cubanos foram essenciais para aumentar a rede de atenção básica no Brasil. E que há muitos locais que somente os médicos cubanos se dispõem a trabalhar, como distritos quilombolas e locais muito isolados. E argumentam também que os médicos brasileiros não têm interesse em trabalhar nessas áreas. O programa também foi elogiado pela OMS mais de uma vez, inclusive está em um relatório de boas medidas médicas praticadas pelo mundo afora. Além disso, muitos ressaltam que Cuba oferece serviços médicos para vários países ao redor do mundo. A lista é bem extensa.
Inclusive, os Estados Unidos já receberam prestação de serviço de médicos cubanos na ocorrência do furacão Katrina em 2005. Já as pessoas que criticam argumentam que o programa é irresponsável a não exigir a prova de revalida para todos os médicos que estão interessados em atuar no Brasil, algo que era obrigatório para qualquer médico que quisesse atuar aqui, o que causaria uma insegurança muito grande para a população, já que não seria possível medir o quanto que os médicos trazidos estão preparados para atender a população. Outro ponto que muitos questionam é o fato de que 60% a 70% do salário dos médicos fica retido com o governo cubano. As pessoas que defendem argumentam que isso é necessário para formar médicos em Cuba e para manter a medicina de lá, já que lá não existe medicina particular, é tudo estatal. Outras pessoas argumentam que isso é uma forma de trabalho análoga à escravidão e que os cubanos deveriam ter o direito a ter os mesmos salários que os médicos brasileiros. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho e outras organizações já questionaram a lei dos mais-médicos na justiça brasileira. Não é difícil você encontrar casos de médicos cubanos questionando e reclamando das condições de trabalho. O caso da médica Ramona, inclusive, é um dos mais lembrados. Muitos questionam que o objetivo real do programa, na verdade, era atender o governo cubano. Gravações de uma reunião revelam que assessores tentaram mascarar um dos objetivos dos mais médicos, objetivo este admitido na própria reunião, que era atender financeiramente o governo cubano. As associações médicas também argumentam que há sim no Brasil um número de médicos capazes de suprir a demanda. O que acontece é que esses médicos são muito mal distribuídos pelo governo e que não existe interesse na área pública para esses médicos atuarem. E que as condições de infraestrutura das unidades básicas de saúde são muito ruins, que inviabilizam o trabalho em vários locais. E, inclusive, o programa Mais Médicos ajudou a agravar esse problema, que muitas prefeituras diminuíram seus gastos na saúde de seus municípios e demitiram médicos, tendo em vista o programa Mais Médicos, e seria muito mais barato para as prefeituras receber esses médicos pelo programa, já que quem pagaria os salários desses médicos diretamente seria o governo federal, e as prefeituras só deveriam pagar moradia e alimentação desses médicos, o que seria muito mais barato. São muitos os casos de prefeituras que diminuem gastos de saúde e demitem médicos. Então, isso foi um resumo mais ou menos de como funciona o programa Mais Médicos e por que ele é criticado por algumas pessoas ou elogiado por outras. O que você achou? Você é contra? Você é a favor? Você acha que as mudanças são justas? Escreve aí embaixo para eu saber. Se você acha que faltou alguma informação ou que teve alguma informação errada nesse vídeo, comente aqui embaixo também que eu vou dar uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o like, ajude a crescer esse canal, que é muito importante ajudar a qualificar o debate nas políticas públicas do nosso país. Meu nome é Vitor e muito obrigado.